Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre conservação auditiva. Na verdade, você sabe, né? Quando a gente tem problema de ruído na empresa, a gente tem que fazer um PCA, um Programa de Conservação Auditiva. E uma das etapas desse PCA seria a avaliação preliminar do ruído. Então a gente vai listar aqui alguns itens que nós devemos fazer. O primeiro, caracterização do processo produtivo, das atividades do ambiente de trabalho e das condições de exposição. Eu preciso entender como funciona o processo. Quais são as situações onde os trabalhadores estão expostos? Então, quais são os equipamentos que geram ruído? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse levantamento. Depois, presença de agentes ototóxicos. O que são agentes ototóxicos? São alguns agentes químicos ou às vezes remédios também, que se a pessoa estiver exposta, mesmo sem uma situação de ruído elevado, esse trabalhador pode vir a ter problema. Então, por exemplo, tricloretileno, estireno, são produtos químicos que podem causar problema a questão do ruído, tá? Então, a gente tem que avaliar se o trabalhador, além de estar exposto a um ruído, ele não está exposto a agentes ototóxicos. O que mais? Informações fornecidas por fabricante sobre os níveis de pressão sonora gerados por ferramenta, veículos, máquinas ou equipamentos. Então, não é toda vez, mas vários fabricantes colocam no seu manual lá qual o ruído médio, mais ou menos, em relação a determinado equipamento. Então é interessante se fazer essa pesquisa. Então, na aquisição, por exemplo, de um produto químico, a gente não solicita a FISPIC. Então, na aquisição de um equipamento, que a gente pode ter a intenção, percebe que pode ter ruído, a gente pode solicitar o manual previamente para dar uma analisada. Condições de uso e estado de conservação de veículos, máquinas, equipamentos e ferramentas. E aqui está muito relacionado à manutenção, porque se a condição de uso já está precária, então acontece muito de empresas, por exemplo, aqui em Manaus acontece muito isso, de se comprar equipamentos já de segunda mão de outras empresas. E esse equipamento, quando vem, lógico, ele não vem já balanceado, redondinho, e ele acaba gerando um pouquinho mais de ruído. Então, esta avaliação também vai fazer com que a gente perceba se tem mais ruído em função daquela aquisição ou não. Estimativa de tempo efetivo de exposição diária, incluindo a existência de horas suplementares, indicação dos turnos de trabalho e jornada semanal. Então, será que esse trabalhador não trabalha muito tempo em extra exposto àquele ruído? Porque a gente sabe lá da NR15, 85 decibéis, 8 horas de exposição. Mas se ele está ficando, em vez de 8 horas, ele está ficando, sei lá, 9, 10, porque ele está fazendo extra periodicamente. Às vezes as pessoas não consideram muita hora extra. Isso tem que ser em relação ao ruído, mas em qualquer limite de tolerância para produto químico, a gente tem que pensar nisso também. Condições específicas de trabalho que possam contribuir para o agravamento dos efeitos decorrentes da exposição. Então, tem outras situações que podem gerar também um problema de ruído. Então, tem que avaliar de forma bem ampla. Informações de registro de queixas e antecedentes médico-trabalhadores expostos. Então eu preciso também verificar o acompanhamento do médico, né? Se ele tem alguma perda auditiva, já entrou com alguma perda auditiva, se ele tem alguma queixa em relação a isso. Então tem que ter um trabalho em paralelo do setor de segurança com o setor de saúde. Dificuldade de comunicação oral em função do ruído. Então, por exemplo, o trabalhador, ele, em função desse barulho, pode gerar até um acidente devido à falta de comunicação, à dificuldade de comunicação entre os trabalhadores. Então percebe que são vários fatores que devem ser considerados para a gente pensar nessa conservação auditiva. E você sabe que todo vídeo, às vezes eu esqueço, tá? Mas praticamente todo vídeo eu tenho a indicação de um livro. Como a gente está falando de ruído, eu peguei esse aqui, ó, Estimativa de Exposições Não Contínuas a Ruído, é da Fundacentro. Esse livro é bacana porque você consegue baixar no site da Fundacentro, fundacentro.gov.br. Então deixa eu aqui ler um trechinho do livro. A PAI, né, a perda auditiva induzida por ruído, por si só não é indicativa de inaptidão para o trabalho, devendo se levar em consideração na análise de cada caso, além do traçado audiométrico ou da evolução sequencial dos exames audiométricos, os seguintes fatores. Então o que a gente tem que avaliar? Primeiro, a história clínica e ocupacional do trabalhador. Então, primeiro item é verificar como é que está o andamento desse histórico dele. Segundo, o resultado da otoscopia e de outros testes audiológicos complementares. Então o médico vai avaliar isso. A idade do trabalhador, conforme a pessoa vai envelhecendo, ela tem uma perda auditiva, então a gente tem que considerar isso também. O tempo de exposição anterior e atual nível de pressão sonora elevado.
Então eu preciso verificar se no passado, na própria empresa, ele estava exposto a ruído ou não, e hoje também. O que mais? Os níveis de pressão sonora que o trabalhador está ou esteve exposto no exercício de trabalho, então na empresa propriamente dito. No anterior, não necessariamente só relacionado à empresa. A demanda auditiva do trabalho ou da função. A exposição não ocupacional, isso é bem importante. Então, fora do trabalho, qual é o nível de exposição que esse trabalhador está? Aí depende de uma entrevista com ele, uma conversa com ele. Então, ele vai colocando aqui, coloquei mais um aqui, ó. A exposição não ocupacional a outros agentes de risco ao sistema auditivo. Então, não falei que tem produtos ototóxicos, produtos químicos, tratamento médico que pode trazer problema. Então, isso tudo pode ser deve ser avaliado, só que essa parte, principalmente da área de saúde, né? O médico do trabalho vai conversar com o trabalhador, fazer a tal da anamnese para conseguir essas informações. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e tem alguma sugestão de pauta, algum comentário, coloca aí embaixo ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.